Você já imaginou um líder mundial saindo de um encontro internacional, totalmente humilhado e ignorado pelos próprios aliados? Vladimir Putin viajou até a China com grandes expectativas, queria mostrar poder, encontrou apenas rejeição. O que parecia um palco para sua supremacia, rapidamente virou um roteiro de humilhação pública. Como isso aconteceu? Poucos dias atrás, de 31 de agosto a 1º de setembro, a cidade de Tianjin recebeu a 25ª reunião anual da Organização de Cooperação de Xangai, OSCE. O que começou como um simples encontro entre países anti-ocidentais se transformou em um evento praticamente global, com mais de 20 líderes das chamadas nações não ocidentais. Era para ser um espetáculo de poder, onde cada um buscava afirmar sua influência num mundo cada vez mais multipolar e complexo. China, como anfitriã, brilhava no centro das atenções, enquanto Putin tentava desesperadamente manter a relevância da Rússia neste novo equilíbrio mundial. Houve até um grandioso desfile militar, bandeiras tremulando, sons de marcha ecoando pelas ruas, líderes se cumprimentando, sorrisos calculados, imagens que pareciam mostrar união e força. Por alguns instantes, Putin parecia escapar do isolamento imposto pelo Ocidente, fruto de sua invasão à Ucrânia, sentindo-se parte da elite que desafia o mundo tradicional. Mas por trás da cortina diplomática, uma realidade amarga tomava forma. Sergei Radchenko, especialista da Johns Hopkins University, comentou que os líderes presentes representam um grande poder econômico China, Índia, Paquistão e também a Rússia, embora esta última composição em declínio. E quando olhamos de perto começamos a entender por que esta reunião foi um desastre para Putin. Sua guerra, iniciada contra Kiev, tem isolado a Rússia no cenário global, diminuindo seu status diante dos outros. A SCO tenta mostrar um sul global forte, rejeitando a influência ocidental. Mas isso não significa que todos apoiem abertamente as ações de Putin. A verdade é cruel. Ele não era o protagonista que queria ser. Putin esperava conseguir algo precioso no encontro. Não só projetar poder, mas sobretudo angariar apoio explícito para seu conflito com a Ucrânia. E não pense que faltaram oportunidades. A Coreia do Norte, um dos poucos aliados declarados de Moscou, ofereceu muletas militares, enviando soldados e equipamentos. Ainda assim, Pyongyang é um aliado limitado, isolado e pouco influente globalmente. O foco real de Putin era outro. Ele queria um aval de um gigante, uma voz poderosa que dissesse: estamos com a Rússia. Nesse jogo, a China era a promessa mais valiosa e a parceira que poderia virar o jogo. Afinal, Pequim tem lucrado vendendo componentes tecnológicos à Rússia, capazes de usos comerciais e militares. Porém, como um equilibrista no fio da diplomacia, a China nunca declarou apoio claro à invasão. Cada palavra chinesa sobre a guerra é cuidadosamente escolhida para não alinhar publicamente com Putin. Em entrevistas recentes, seus representantes se mantêm neutros, pregando paz, sem denunciar ou aplaudir o conflito. Essa neutralidade estratégica é um balde de água fria na esperança russa. Mesmo com o afastamento do mundo ocidental, a China insiste em não endossar a posição de Putin. E isso magoa profundamente o presidente russo, cuja necessidade de reconhecimento ficou evidente durante a cúpula. Como se não bastasse, a maior humilhação estava por vir, o papel modesto que ele teve diante dos demais líderes, especialmente em comparação ao poder crescente da China. Putin saiu da China com as mãos vazias, sem aquele apoio público que tanto desejava. Em homenagem audiovisual, fotos de sorrisos e apertos de mão tentam disfarçar a realidade. A Rússia perdeu seu posto de segunda maior potência mundial para um parceiro que evita se comprometer. A velha ordem está desmoronando e nessa nova era, Putin não é nem sombra do que imaginava ser. O encontro em Tianjin foi um palco de aparências para quem quer mostrar uma frente unida contra o Ocidente. Mas a verdade que pulsa nos discursos e gestos é muito diferente. Alianças frágeis, interesses conflitantes e a rede internacional que se tece não permite declarar lealdades tão abertamente. Será que Putin conseguirá reverter essa queda? Ou será que, enquanto isso, ele seguirá se tornando cada vez menor a cada encontro? A resposta pode mudar o destino do mundo muito mais do que se imagina. Quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu viajar para a China para participar de uma cúpula com alguns dos líderes não ocidentais mais influentes do mundo, ele tinha objetivos claros. Ele buscava projetar seu poder e se cercar de aliados. No entanto, o que se desenrolou foi uma situação inesperada de humilhação. Durante a cúpula, Putin se deparou com a negativa de seus aliados em respaldar a invasão da Ucrânia, levando-o a um papel secundário diante de uma nação que já havia eclipsado a Rússia. De 31 de agosto a 1 de setembro, a China foi anfitriã da 25ª reunião anual do Conselho da Organização de Cooperação de Xangai, OSCE.
Este evento, que antes reunia apenas alguns países anti-ocidentais, transformou-se em um encontro semi-global, reunindo mais de 20 líderes. A esperança de Putin era que a cúpula mostrasse a força do bloco não ocidental. No entanto, enquanto a China se destacava, a Rússia lutava para estabelecer sua relevância em um mundo multipolar. A cúpula parecia um triunfo a princípio, com um grande desfile militar e líderes interagindo. Para Putin, era uma chance de escapar do isolamento ocidental que sua invasão causou. No entanto, havia um recado claro para o Ocidente. Os líderes presentes queriam apontar que o bloco global sul era mais relevante do que o Ocidente. A situação de Putin, porém, indicava uma realidade mais sombria. Apesar de sua presença, a importância da Rússia voltava a ser questionada devido à guerra. Os líderes presentes estavam mais preocupados em reforçar suas próprias posições do que em apoiar a invasão russa. Quando se considera a ausência de apoio de nações como a China, a humilhação de Putin se torna evidente. Ele buscava uma afirmação de legitimidade, mas saiu vazio. Um dos poucos aliados a apoiar Putin era a Coreia do Norte, que estabeleceu um pacto de defesa com a Rússia no verão de 2024. Entretanto, a Coreia do Norte, embora útil, é um país isolado e sem influência significativa no cenário global. Para Putin, a resposta ideal viria de uma nação com mais peso, e a China se destacava nesse papel. A China, embora alinhada a alguns interesses da Rússia, nunca se comprometeu publicamente com a invasão. Seu discurso sempre sugeriu neutralidade, expressando desejo por paz sem respaldar diretamente as ações russas. A viagem de Putin à China deveria ser a oportunidade de obter essa validação tão necessária. Apesar de seus esforços para buscar apoio na cúpula, o que se evidenciou foram as divisões entre a Rússia e seus supostos aliados. As promessas de solidariedade eram ofuscadas por um crescente desdém. Enquanto Putin fazia suas tentativas de convencer os líderes, a atenção se desviou para a necessidade de manter relações comerciais com parceiros ocidentais, evidenciando que a cúpula era mais um espetáculo do que uma plataforma de estratégias coerentes. A realidade duramente exposta durante a cúpula é que mesmo sob a égide da SCO, a Rússia não estava no centro da narrativa como Putin desejava. Cada gesto e cada interação sublinhavam a queda da influência russa, uma verdade que o presidente nunca aceitaria. A humilhação não se limitou à ausência de apoio, mas se aprofundou na transformação do papel da Rússia no cenário global, onde antes era vista como uma potência, agora lutava para ser ouvida entre os mais poderosos, com sua importância eclipsada pela ascensão da China. Este foi o verdadeiro golpe para Putin na cúpula de 2025. A cúpula não apenas mostrou a falta de apoio, mas também confirmou a nova ordem em que a Rússia lutava para encontrar seu lugar. A pergunta que fica é: qual será o próximo passo de Putin nesse jogo de xadrez global? O silêncio ensurdecedor de seus aliados ecoa muito mais forte do que suas esperanças de poder. Até aqui vimos que, embora a Coreia do Norte seja o aliado mais firme de Putin, sua influência global é quase nula. Durante o encontro da SCO em 2025, Putin buscava uma potência de verdade para defender sua invasão ilegal à Ucrânia. O ideal seria a China, que de certa forma, mantém uma relação com a Rússia nessa guerra. Mas será que a China estava realmente disposta a jogar nesse time? A resposta pode ser mais complexa do que aparenta. A China tem lucrado bastante vendendo à Rússia componentes de dupla utilização, peças que podem servir tanto para fins comerciais quanto militares. Segundo reportagem do dia 2 de setembro do The Telegraph, esses componentes abrangem desde microchips e motores de aeronaves, até ligas metálicas e fibras de vidro. Mas há um detalhe cruel para Putin. Nada disso é explicitamente para uso militar ou armamentos que poderiam garantir vantagem na guerra. Essa cautela de Pequim deixa claro algo que deve ter irritado Putin nos últimos anos. Nenhuma autoridade chinesa jamais declarou apoio direto à invasão russa. Pelo contrário, cada vez que se pronunciam sobre o conflito, as palavras são cuidadosamente escolhidas para pedir o fim das hostilidades, sem nunca endossar oficialmente as ações russo. Em 6 de agosto, por exemplo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, reafirmou essa postura neutra, negando inclusive rumores sobre mercenários chineses atuando na Ucrânia. A posição da China é consistente e clara. Estamos comprometidos em promover negociações para a paz e o fim dos combates, afirmou, respondendo às acusações ucranianas. Se o que a China faz condiz com o que diz é outra questão, mas o essencial é que nenhuma liderança do país jamais tomou partido público por Putin. Cada declaração é uma dança diplomática, um equilíbrio tênue entre vender componentes que a Rússia pode usar e insistir em um discurso neutro, desejando a resolução pacífica do conflito.
Quando Putin viajou para a China no fim de agosto, seu maior desejo era justamente extrair desse jogo diplomático um apoio explícito tão necessário. Caso isso não fosse possível com Pequim, ele poderia tentar encontrar respaldo na Índia ou em qualquer outra nação que não fosse a isolada Coreia do Norte. Mas será que Putin conseguiu essa validação vital? Ou saiu de Tianjin sabendo que a realidade era ainda mais amarga do que imaginava? O que essa rejeição silenciosa significa para o futuro da aliança entre Rússia e China? Essas perguntas ficaram no ar enquanto os líderes se preparavam para o desenlace desse encontro que prometia mudar o equilíbrio mundial. A grande questão que fica é, até onde Putin está disposto a ir para conquistar o apoio que lhe foge, e que pode definir o destino da guerra e da própria Rússia. Em uma reviravolta surpreendente, Putin se deparou com a queda de seu prestígio durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai em 2025. Ele esperava um apoio decisivo na guerra da Ucrânia, mas o que encontrou foram líderes indiferentes, que ignoraram o tema em suas discussões. De acordo com o diretor do Carnegie Russia Eurasia Center, Alexander Gaboev, esse era o momento apropriado para Putin e Xi Jinping compararem notas sobre o futuro do conflito. Porém, o resultado foi uma declaração final que não mencionou a guerra, deixando Putin em uma posição vulnerável. Ainda que debates possam ter ocorrido nos bastidores, a carência de apoio público foi uma humilhação. Alexander Lukashenko, presidente autoproclamado da Bielorrússia, também estava presente. Franak Vaikorka, conselheiro político da rival exilada de Lukashenko, Sviatlana Tsikhanouskaya, comentou que a cúpula foi um fracasso para Putin, que não conseguiu convencer Xi a endossar sua posição sobre a Ucrânia. As ambições de status de Putin na organização que um dia representou um contrapeso ao Ocidente agora eram apenas uma sombra do que eram antes. A verdade oculta sob essa falta de aprovação é a mudança no apelo de poder entre Rússia e China. O que uma vez posicionou a Rússia como a segunda potência mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, agora se transformou em uma relação de dependência, onde a China se destaca econômica e militarmente. A recusa de Xi em endossar publicamente as ações de Putin na Ucrânia revela um fato que ele tem dificuldade em aceitar. A China é a parte dominante na relação sino-russa. Neste cenário repleto de incertezas, a pergunta que paira no ar é: como Putin irá lidar com essa nova ordem mundial que o marginaliza? A revolução de seu status na esfera internacional poderá ser um abalo profundo para sua presidência. O que ocorrerá a seguir nesta intrincada rede de alianças e rivalidades? As consequências de sua busca por legitimidade se mostraram mais complexas do que ele imaginava. Na última parte, vimos como Vladimir Putin saiu do encontro internacional sem o apoio que desesperadamente buscava para a guerra na Ucrânia. O presidente russo tentou dobrar Xi Jinping a se posicionar publicamente a favor da invasão. Porém, Xi não só rejeitou qualquer aprovação explícita, como aproveitou sua fala para condenar a mentalidade de Guerra Fria e o confronto de blocos, uma mensagem clara e silenciosa contra Putin. Mas essa rejeição vai muito além de palavras diplomáticas. O verdadeiro abalo está na mudança radical no equilíbrio de poder entre Rússia e China. Imagine um império outrora considerado o segundo mais poderoso do planeta, logo atrás dos Estados Unidos, sendo lentamente diminuído, esquecido no cenário global. Agora, é a China que ocupa essa posição, brilhando como nova superpotência econômica e militar. Xi Jinping jamais reconheceu publicamente a legitimidade da ofensiva russa na Ucrânia. Esse silêncio falante revela o que Putin jamais admitiria. Está claro que na aliança entre China e Rússia, é o gigante asiático quem dita as regras. O encontro de 2025 da Organização de Cooperação de Xangai, SCO, foi a prova irrefutável disso. Enquanto as lentes das câmeras buscavam registrar o que deveria ser a imagem de dois líderes iguais, apertando as mãos em sinal de união, nos bastidores a realidade era outra. Xi Jinping e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi compartilham uma visão distinta, equilibrando cuidadosamente o desejo de aumentar seu próprio poder sem afastar o apoio econômico do Ocidente. Essa hipocrisia desbanca toda a fachada de unidade não ocidental vendida pela SCO. E essa farsa é ainda mais evidente ao notar que todas as nações envolvidas, mesmo as mais poderosas, continuam profundamente dependentes dos laços comerciais e tecnológicos com o Ocidente. O show público de coesão não passa de um véu sobre interesses conflitantes e uma dependência real. Durante o tempo concedido a Putin para discursar, ele novamente atacou o Ocidente, culpando-o pelo conflito que iniciou na Ucrânia. Tentou também envolver Xi em suas negociações secretas com o ex-presidente americano Donald Trump, numa tentativa desesperada de conquistar apoio. Mas foi em vão.
Xi, com seu discurso calculado, deixou claro que não seria coadjuvante em uma batalha que não define suas prioridades. Você consegue imaginar a sensação de solidão de Putin nesses momentos? Rodeado por líderes que sorriem para as câmeras, mas que nos bastidores o esvaziam de poder e apoio. Esse isolamento doloroso e silencioso revela uma verdade que vai abalar o tabuleiro geopolítico mundial. Se Putin já estava frustrado, o que mais poderá acontecer quando a sombra da irrelevância política pairar cada vez mais sobre a Rússia? Será que o líder russo conseguirá reinventar sua influência, ou está fadado a se tornar um mero figurante atrás do gigante chinês? Essa história está longe de acabar. Quando o presidente russo Vladimir Putin decidiu ir à China para um encontro com líderes não ocidentais, ele tinha em mente mostrar sua força. Ele queria reafirmar seu poder, tanto por meio de suas alianças quanto como indivíduo. Além disso, desejava ser visto entre aqueles que apoiam abertamente sua invasão da Ucrânia. No entanto, o que se desenrolou foi uma humilhação pública para Putin, enquanto seus aliados se mostraram relutantes em apoiá-lo. Na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que ocorreu de 31 de agosto a 1 de setembro, mais de 20 líderes se reuniram em Tianjin. Era para ser uma exibição de poder, mas a Rússia acabou relegada a um papel secundário, eclipsada por uma China que, apesar de ser anfitriã, não ofereceu o apoio que Putin tanto desejava. O evento parecia, à primeira vista, um triunfo da força não ocidental. Uma grande parada militar foi realizada e líderes foram vistos interagindo. Contudo, a verdade é que Putin continuava isolado, sem receber a validação que buscava de seus aliados. Sergei Radchenko, da Universidade Johns Hopkins, comentou que os líderes presentes representavam um poder econômico significativo, mas a Rússia, devido à guerra que iniciou, estava perdendo importância no cenário internacional. A cúpula deveria ser uma plataforma para Putin conseguir apoio para sua guerra na Ucrânia. A Coreia do Norte, seu aliado mais próximo, tinha oferecido esse respaldo, mas era uma nação isolada, sem influência no palco global. A China, que poderia ter sido o respaldo ideal, nunca se manifestou publicamente a favor da invasão russa. Em vez disso, sempre se posicionou como neutra, promovendo diálogos para a paz. Durante a cúpula, Xi Jinping, em seu discurso de abertura, pediu que os membros da SCO se opusessem a uma mentalidade de guerra fria, confrontos de blocos e intimidações. Essa mensagem parecia direcionada diretamente a Putin, cuja invasão da Ucrânia contrasta com o que Xi defende. A falta de apoio explícito foi uma dura realidade para o presidente russo, que saiu da reunião sem a validação desejada. Além disso, ficou claro que a China observa com cautela a crescente relação entre Rússia e Coreia do Norte. A busca de Xi Jinping para se tornar um influente geopolítico global não é favorecida pela aliança de Putin com uma nação considerada imprevisível e potencialmente perigosa. O que se percebe é que a China trata a Rússia como o irmão mais novo, com Xi assumindo o papel de líder. Essa dinâmica de poder, onde a Rússia se vê cada vez mais dependente da China, reflete uma inversão total em comparação com os tempos de glória da União Soviética. A relação entre os dois países se tornou uma questão de sobrevivência para a Rússia, que agora busca apoio em um contexto de guerra e isolamento. A pergunta que fica é, será que Putin conseguirá aceitar esse novo papel de subordinação? O tempo dirá se a Rússia se adaptará a ser o irmão mais novo na relação com a China. Até pouco tempo, a Rússia ainda tentava se colocar como um gigante no tabuleiro global, mas a verdade é cruel e implacável. A dependência econômica, tecnológica e diplomática de Moscou em relação a Pequim nunca foi tão grande. A economia chinesa é 10 vezes maior que a russa, enquanto o Exército de Libertação Popular da China avança rapidamente em modernização e poder, deixando claro quem realmente manda nessa relação. Um relatório do Instituto Australiano de Assuntos Internacionais publicado em junho de 2024, não tem dúvidas, a Rússia virou um vassalo da China. Putin comanda um estado ditatorial que tenta sobreviver à guerra que ele mesmo iniciou, agarrando-se a Pequim sempre que pode. Do lado chinês, o jogo é frio e calculista. A venda de componentes de uso dual, aqueles que podem servir tanto para fins civis quanto militares, não é um sinal de apoio à invasão da Ucrânia, mas uma oportunidade de lucro diante da confusão em que Putin se meteu. E quando se fala do petróleo russo, o quadro fica ainda mais revelador. Em junho de 2025, a China passou a comprar quase metade, 47%, de todo o petróleo cru exportado pela Rússia. Para muitos, isso parece um socorro financeiro vital para Moscou. Contudo, a verdade é que a China está tirando proveito das sanções ocidentais, que derrubaram o preço e a demanda pelo óleo russo. Pequim compra barato, lucrando com o desespero russo, enquanto Putin não tem escolha a não ser aceitar essa situação humilhante.
Além da China, apenas a Índia tem peso suficiente para absorver o restante das exportações russas, e mesmo assim, a dependência russa permanece gritante. Essa relação desigual se reflete claramente na mais recente cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, onde Putin mais uma vez fracassou em convencer Xi Jinping a manifestar o apoio público que tanto deseja. É a clássica dinâmica do irmão mais velho e do irmão menor. Moscou implora por reconhecimento, vende seu petróleo a preço de banana, compra componentes chineses e finge que a parceria é equilibrada. Mas por trás das cortinas, Pequim aproveita a crise russa para ganhar terreno e, silenciosamente, repreende Putin por sua aventura bélica. A humilhação do líder russo é completa. Ele é tratado como um parceiro de segunda linha, um subordinado que nunca será levado a sério. A verdade que ele mais teme admitir é que, na relação entre China e Rússia, quem dita as regras é Pequim. E essa realidade foi escancarada para o mundo na cúpula de 2025, quando a máscara caiu e o grande protagonista não foi Putin, mas Xi Jinping. Então, quem realmente manda nesta nova ordem mundial? E qual será o destino da Rússia que insiste em ser gigante, mas se arrasta como um coadjuvante? A resposta pode ser mais amarga do que qualquer um poderia imaginar. Quando Vladimir Putin decidiu viajar para a China para participar de uma cúpula com líderes não ocidentais, ele tinha objetivos claros em mente. Queria mostrar sua força, tanto por meio de alianças quanto como indivíduo. Além disso, desejava ser visto entre aqueles que em público apoiam sua invasão da Ucrânia. No entanto, o que deveria ser um espetáculo de poder se transformou em uma grande humilhação. Durante o encontro, que ocorreu de 31 de agosto a 1 de setembro, na cidade de Tianjin, a China recebeu mais de 20 líderes de países, todos com visões antagônicas ao Ocidente. O evento, que deveria reforçar a relevância de Putin, acabou revelando sua fragilidade. Apesar das pomposas paradas militares que ocorreram, a Rússia se viu relegada a um papel secundário, enquanto os aliados de Putin se mostraram relutantes em apoiá-lo publicamente na questão da Ucrânia. Os discursos cuidadosamente elaborados não deixaram espaço para a defesa da invasão russa. Em vez disso, Putin deixou a cúpula sem o reconhecimento que tanto desejava. O encontro, ao invés de ser um símbolo de unidade contra o Ocidente, expôs a realidade de um Putin isolado e em busca de legitimidade que não conseguiu encontrar. A imensidão da parada militar da China foi um lembrete sombrio da fraqueza da Rússia, que, em comparação, cancelou sua própria exibição de força por medo de ataques. Além disso, a comparação entre as paradas militares chinesas e russas ilustra a queda de poder de Putin. Enquanto a China exibia um desfile militar impressionante, a Rússia lutava para manter sua imagem. Desde a invasão da Ucrânia, a força militar russa tem encolhido significativamente. A parada do Dia da Vitória, que deveria celebrar conquistas passadas, se transformou em um espetáculo de propaganda, onde Putin tentava justificar suas ações no presente, sem conseguir aplaudir vitórias. A situação se agravou com os dados das paradas militares. Em 2021, antes da invasão, a Rússia exibiu 2.009 veículos. Em 2022, esse número caiu para 1.275, e em 2023, para apenas 910. Em 2024, houve uma leve estabilização, mas a tendência de queda continua. A Ucrânia, que Putin esperava derrotar rapidamente, desafiou a narrativa de poder que o líder russo tanto desejava manter. Como será que Putin lidou com essa realidade? A cúpula de 2025 não apenas expôs sua vulnerabilidade, mas também levantou questões sobre o futuro da Rússia no cenário global. A que ponto a busca por poder e reconhecimento levará um líder que, em seu auge, parecia imbatível? As respostas podem ser mais perturbadoras do que se imagina. Depois de sofrer uma humilhação histórica na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, onde foi deixado de lado e ignorado por seus supostos aliados, Vladimir Putin enfrenta mais um golpe em sua já fragilizada imagem internacional. Se na China ele tentou se mostrar como um líder poderoso, acompanhando presidentes de países não ocidentais e buscando apoio à sua guerra na Ucrânia, a realidade foi cruel. A Rússia não passa de um coadjuvante, ofuscada pela influência crescente da China. Mas essa humilhação não termina por aí. Além do fracasso diplomático, o presidente russo encara um vexame no campo militar. Seu tão propagandeado caça de quinta geração, o Su-57, está sendo rejeitado no mercado internacional. Países que poderiam ser compradores, inclusive a própria China, têm simplesmente virado o rosto para essa aeronave. O motivo? O Su-57 não convence nem em tecnologia, nem em desempenho, nem em custo-benefício. Enquanto Putin tenta desesperadamente mostrar força, o mundo está cada vez menos interessado no que a Rússia tem a oferecer em termos militares.
Imagine a frustração de ver um símbolo de poder e modernidade que deveria impressionar, ser ignorado e desprezado. A rejeição do Su-57 é um reflexo claro do declínio russo. A impressão que fica é que o gigante do passado virou sombra diante das potências emergentes e suas tecnologias superiores. E essa rejeição não é apenas uma questão técnica, mas um sinal político. A Rússia perdeu prestígio, influência e respeito. O que será do futuro de Putin, preso em um papel que não condiz mais com a realidade? Poderá ele reverter essa situação ou está condenado a ver sua liderança desmoronar diante dos olhos do mundo? A resposta pode estar mais próxima do que se imagina. Afinal, quem realmente dita as regras do poder hoje? Será que a Rússia ainda tem algum trunfo na manga? Ou tudo que resta é aceitar seu lugar secundário? A humilhação de Putin está longe de acabar, e o próximo capítulo promete ser ainda mais dramático e surpreendente. Quando o presidente russo Vladimir Putin decidiu ir à China para uma cúpula com líderes não ocidentais, tinha em mente alguns objetivos. Ele queria exibir poder e, crucialmente, se ver cercado por aqueles que apoiavam de forma ostensiva sua invasão à Ucrânia. Contudo, o que aconteceu foi muito diferente do planejamento. Em vez de encontrar apoio, Putin sai de lá sendo humilhado, sem o respaldo que esperava, e se tornando apenas um personagem secundário em relação a um aliado que há muito superou a Rússia. Entre 31 de agosto e 1 de setembro, a China sediou a 25ª reunião anual do Conselho da Organização de Cooperação de Xangai, que agora se transforma em um evento semiglobal, reunindo mais de 20 líderes de países não ocidentais na cidade de Tianjin. O evento era uma oportunidade para Putin almejar uma nova posição no dilema da segurança e da economia mundial. A presença de uma maciça parada militar e fotos de líderes conversando criavam a ilusão de um poder não ocidental em ascensão. Entretanto, a humilhativa realidade era que, apesar de participações ostensivas de outros líderes, como Xi Jinping e Narendra Modi, a principal preocupação de Putin com a guerra na Ucrânia não foi discutida abertamente. Ele não conseguiu o apoio público que tanto desejava de seus aliados, e a importância da Rússia começou a murchar. Enquanto defendia o seu papel, Putin viu-se cada vez mais reduzido em um espaço que deveria ser seu. O que é mais preocupante é que, ao contrário do que desejava, a cúpula revelou a diminuição da Rússia em uma ordem global dominada por novas potências. Um ponto central foi a ausência de qualquer menção à guerra na Ucrânia na declaração final da cúpula. Putin saiu de lá com a frustração de não conseguir convencer Xi a apoiar sua ação militar. A presença de líderes como Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, não fez o mercado mudar. Os esforços de Putin para buscar legitimidade na relação com a China se mostraram infrutíferos, evidenciando que a Rússia já não é vista como uma potência militar respeitável. A China utilizou a cúpula para fortalecer sua posição, mantendo a retórica neutra sobre a guerra e destacando-se como a principal potência não ocidental. Em contrapartida, a parada militar em Pequim, na qual mais de 50.000 pessoas assistiram à impressionante exibição de poder militar, foi um lembrete desconfortável para Putin. Com novos armamentos como mísseis antinavio e drones submarinos, a China mostrou que, em termos militares, está em um patamar acima da Rússia. Essa cúpula não foi apenas um evento político, mas um campo de batalha simbólico onde a escalada da desgraça de Putin foi exposta. Ao contrário dos enormes desfiles de força da China, a Rússia teve suas exibições militares amplamente eclipsadas, trazendo à tona a verdade indesejada. A potência russa está em declínio, enquanto a China se firma como uma força dominante no cenário global. Em uma sociedade onde a imagem importa, Putin deixou a cúpula não apenas sem o apoio que buscava, mas com a forte impressão de que seus dias de glória podem ter ficado para trás. O que vem a seguir para a Rússia nessa nova ordem mundial? Quando o presidente russo Vladimir Putin decidiu comparecer a uma cúpula na China com líderes não ocidentais, ele tinha grandes expectativas. Buscava transmitir poder e se cercar de aliados que, segundo ele, apoiariam sua incursão na Ucrânia. Contudo, o que ocorreu foi um fiasco. Em vez de encontrar solidariedade, Putin saiu da reunião profundamente humilhado, sem o suporte que ansiava. Tornou-se apenas um figurante em um cenário dominado por um parceiro que o superou há tempos. Entre 31 de agosto e 1 de setembro, a China sediou a 25ª reunião anual da Organização de Cooperação de Xangai, um evento que, com o tempo, evoluiu para uma plataforma semiglobal, reunindo mais de 20 líderes de países que não fazem parte do Ocidente na cidade de Tianjin. Esta era uma chance para Putin projetar uma nova imagem em relação à segurança e à economia globais. Meses de preparação se refletiram em uma imponente parada militar e no surgimento de fotografias que mostravam líderes discutindo entre si, criando uma atmosfera de força não ocidental.
Porém, o que não se viu foi uma defesa aberta da Rússia em relação à guerra na Ucrânia, um dos temas que mais preocupava Putin. Em vez de apoio explícito, ele saiu da cúpula sem conseguir a validação que tanto desejava. O que deveria ser um palco para ressaltar a grandeza russa se transformou em um espaço de diminuição. O silêncio sobre a guerra na declaração final da cúpula ecoou como um sinal de fragilidade, onde até aliados como Alexander Lukashenko da Bielorrússia não conseguiram alterar a percepção negativa que rodeava a Rússia. O evento serviu para solidificar a China como uma potência proeminente, ao mesmo tempo em que mantinha uma postura neutra em relação à guerra. Em contraste, a cúpula mostrou o descompasso entre as exibições de poder da China e a imagem dilapidada da Rússia. Com desfiles militares grandiosos mostrando novos armamentos, a China provou estar em um patamar superior militarmente, enquanto a Rússia lutava para sustentar sua antiga reputação. As consequências foram visíveis. Putin deixou a cúpula sem os aplausos esperados, mergulhado em um mar de frustrações que revelavam um fato inegável: a era de ascensão da Rússia parecia ter chegado ao fim. Diante disso, a pergunta que paira no ar é: qual será o futuro da Rússia nesse novo cenário global? As ambições de Putin de se reafirmar diante do mundo enfrentarão enormes desafios, enquanto a sombra crescente da China se torna cada vez mais opressiva. O que virá a seguir para a Rússia em um mundo que a observa com ceticismo?